Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, estamos de volta com mais uma mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua fé. Eu quero já no início desse programa pedir que você nos dê um feedback. Está na tela aqui o telefone, pode ser pelo WhatsApp, como você está recebendo as mensagens do programa Com Fé é Possível. Se a mensagem está contribuindo para edificar a sua vida, a sua família, isso será uma satisfação muito grande. Faça isso e Deus te abençoará. Todos nós temos desafios a cada semana e precisamos de muita coragem. No programa de hoje, quero falar sobre algo muito prático. A maior batalha na sua vida acontece dentro da sua cabeça, na sua mente. É sempre a mente o lugar que Satanás quer dominar. Porque se ele tem a mente de uma pessoa, ele tem o futuro. Desde o Éden, Satanás não tinha objetivo de tocar no fruto. Satanás queria tocar no pensamento de Adão e Eva. A maior batalha da Bíblia nunca foi uma batalha por território, sempre foi uma batalha por pensamentos. O objetivo de Satanás é fazer você discordar de Deus. Ele não falou mal de Deus. Ele só trouxe um ponto de vista diferente do pensamento de Deus. O problema sempre está no pensamento. E tem pensamentos que a gente alimenta, remói, fica sentado na cama, põe música de fundo, se pega parado na hora do almoço e pensa. Quem governa a sua cabeça, governa a sua boca, governa a sua mão, governa o seu pé, governa as suas escolhas. Quero ler um texto que encontramos no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. A Bíblia diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Eu quero chamar a atenção aqui sobre o perigo do porém. A palavra do Senhor veio a Jonas, só que agora no meio da palavra de Deus, depois de Deus dar uma ordem clara, surgiu na vida de Jonas um porém. E essa pequena palavra muda tudo. Toda a história pode ser mudada por conta de um porém. Eu fico pensando nesse momento, qual seria o teu porém? Qual seria a situação que está gerando tantos transtornos, dor, angústia? Porque afinal de contas a sua vida era para estar bem melhor, mais organizada, você vivendo mais feliz, mais próspero, porém, antigamente você era uma pessoa que orava mais, que perdoava mais, que ajudava o próximo, porém, quantos poréns estão destruindo vidas, autoridades, pessoas que tinham um ministério lindo, um chamado de Deus. Eu quero, através dessa mensagem, abrir os teus olhos
mas também criar uma expectativa, trazendo uma esperança que tudo é possível àquele que crê. Entrega a tua vida ao Senhor. Se arrependa agora de coisas que você tenha falado, praticado, e Deus te levantará. A vida é assim mesmo, com poréns. Deus falou comigo, porém, eu sei que tenho que perdoar, mas espera aí. Algumas pessoas dizem, eu sei que Deus quer que eu seja uma bênção, porém, alguns até mais ousados dizem, eu sei que Deus me chamou, é claro, porém. Meus irmãos, o porém é uma tragédia no mundo espiritual. A gente vai à igreja, ouve a palavra, coloca no coração aquilo que combina com a nossa ideia e o que não combina. Eu jogo um belo porém, uma desculpa, uma muleta. Eu vou obedecer quase tudo aquilo que o pastor está pregando, ensinando, porém aquilo não. O maior perigo do cristão não é deixar de ouvir Deus. O maior perigo é quando eu continuo ouvindo a Deus, mas eu escolho manter a minha opinião. Quando lemos a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 55, e a partir do verso 8, a Bíblia diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Então nós podemos perceber que Deus tem um outro pensamento a respeito daquilo que pode envolver a nossa vida, coisas superiores, melhores. Meus amigos, toda queda começa quando os nossos pensamentos deixam de se submeter aos pensamentos de Deus. Então agora é o que eu quero e eu encaixo no Deus que eu sirvo. E com a história de Jonas, entendemos também algumas das nossas atitudes. O pior pensamento é acreditar que você tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Toda rebelião nasce aqui, com esses pensamentos. Toda queda começa aqui. Achar e pensar que eu confio mais nas minhas próprias conclusões do que na palavra de Deus. O único conflito que tinha aqui era o excesso de confiança na própria maneira de pensar. Eu não estou disposto a seguir integralmente o que Deus mandou eu fazer. Eu vou até onde eu acho que tem que ir. Era o posicionamento de Jonas. Jonas me deu uma missão, mas eu acho que não é bem assim. As pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho, ouvem a palavra, sabem o que Deus espera de suas famílias, porém eu não vou seguir tudo. Sabe o que Deus espera de uma vida em santidade? Porém eu não vou viver toda essa santificação. Sabe o que Deus espera de você na vida financeira? Sei. Porém, eu não vou viver tudo. Eu vou fazer como eu acho que deve ser. A nossa justiça própria afronta o coração de Deus. Jonas não fugiu dos ninivitas. Jonas não quis ir para Nínive porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que ele ia pregar contra aquela cidade e depois Deus iria perdoar aquela cidade. E Jonas não queria isso. Eu fico pensando quantas pessoas nesse momento você convive, pessoas que fazem parte da sua família e você não quer perdoar. Quem sabe você quer que essas pessoas morram.
Você quer que essas pessoas se explodam, mas não é assim. Meu amigo, irmã, se você diz que é cristão, católico, evangélico, protestante, se posicione. Não faça fiasco. Pelo amor de Deus. Tenha um posicionamento pelo menos coerente com o que a Bíblia nos mostra, com aquilo que Jesus nos apresenta. Perdoe mais. Julgue menos. Não tente tirar o cisco no olho do teu irmão. Um probleminha que ele está enfrentando, vivendo. Se tem uma trave no teu, você pode ter problemas muito mais graves, absurdos, para resolver antes de pensar em apontar o dedo para alguém. Isso é evangelho. Viver isso é viver aquilo que Jesus Cristo nos ensina através da sua palavra. Estudando a vida de Jonas, vemos que ele não está discutindo uma ordem. Jonas está discutindo o coração de Deus. Eu não vou nessa missão pregar em Nínive, porque eu não amo essas pessoas que Deus ama. Na minha cabeça é o seguinte: eu quero que eles vão mesmo para o inferno. Quero que eles se lasquem, no linguajar que a gente ouve hoje em dia. Jonas não está fugindo porque ele tem medo. Jonas está fugindo porque ele não quer que Nínive receba cura. Você também está vivendo assim? Vai para a igreja, recebeu a cura, recebeu um milagre, recebeu o perdão, mas os demais da sua família, os seus vizinhos ou pessoas que lhe oprimiram há algum tempo, você quer que morram? Você não quer que elas tenham uma oportunidade como você teve? Teu coração está muito mal, hein? Jesus está precisando entrar aí e fazer algumas mudanças. Esse é o estágio mais perigoso da religiosidade. É quando eu estou numa igreja, começo a conhecer a Bíblia, só que eu não conheço Deus mais porque a forma como eu encaro a vida é diferente como Deus vê. Eu quero que Deus ame o que eu amo. A gente ama quando Deus nos perdoa, mas perdoar quem está contra mim, esse é o maior problema de Jonas. Veja quantas coisas nós aprendemos com as reações dele. Jonas conhecia a justiça de Deus, mas ele ainda não tinha aprendido a admirar a misericórdia de Deus. Eu quero te perguntar, quem é a sua Nínive? Quem é o lugar, talvez a pessoa, uma pessoa que Deus levante para ser um agente de cura, de libertação, mas na sua cabeça, esse lugar ou essa pessoa não merece cura, não merece libertação. Será que tem alguns Jonas aí, do outro lado da telinha, me ouvindo? Pessoas que Deus tem enviado muitas tempestades para poder mudar esse comportamento que é desprezível. Deus me usa para pregar para qualquer pessoa, menos para essa. Quem é a pessoa no fundo do seu coração que você realmente acredita que ela não merece uma nova oportunidade? Mas Deus olha para a mesma cidade e diz, ela ainda pode se arrepender. Jonas nunca foi um herói nessa história. Jonas precisava de graça, tanto quanto Nínive precisava da graça de Deus. Meus amigos, existe uma grande diferença entre conhecer a Deus e obedecer a Deus. Você pode conhecê-lo,
e não obedecê-lo. Como eu sei quando eu obedeço a Deus? Quando eu amo o que Deus ama e quando eu odeio o que Deus odeia. Sim. A descida na vida de uma pessoa acontece quando ela está fugindo de propósitos eternos. Desde o momento que Jonas abandonou seguir o que Deus queria que ele fizesse, a vida dele só foi ladeira abaixo, só desceu. Quem discorda dos pensamentos de Deus sempre termina descendo. Não tem jeito. Tem uma grande verdade para dizer. Nem tudo que dá certo é vontade de Deus. Algumas pessoas acham que porque está dando tudo certo é vontade de Deus. Não é assim. Se fosse do diabo, teria algum problema no caminho, mas olha, eu fui para o porto, o navio estava lá, foi fácil comprar a passagem. Deus deve estar nisso. Isso é uma mentira que aprenderam a contar no meio evangélico. Se tudo está dando certo, é vontade de Deus. Nem tudo que é possível é vontade de Deus. Ouça, nem tudo que funciona é vontade de Deus. Nem tudo que cabe na sua agenda cabe na agenda de Deus. Eu quero acessar o seu coração com essa mensagem, para que você compreenda de uma vez por todas que Deus utiliza os seus meios para nos livrar, para nos libertar. Talvez você já está há muitos anos dentro de uma igreja, que lindo! Você se orgulha disso, que nunca cometeu um grande escândalo, uma grande falha, mas aí dentro do coração continua guardando ódio, ressentimento, não se dá com quase ninguém. Onde é que fica a comunhão? Cristão? Dizendo que vai morar no céu? Como que é isso? Quando a palavra do Senhor diz que a liderança deve ser respeitada, ei, você que frequenta uma igreja, você é há muito tempo membro numa igreja, mas você não ama e não respeita o seu pastor? Pense um pouquinho. Consegue perceber por que muitas tempestades aconteceram e algumas ainda se renovam, vindo, trazendo problemas? Isso tudo é misericórdia de Deus, para que você seja salvo, para que você se arrependa, porque isso aí não é viver o Evangelho. Me desculpe, eu só prego a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo encha o teu coração de confiança, de firmeza, mas também de humildade, para ouvir a voz de Deus e se posicionar, se arrependendo dos seus pecados, se humilhando, e Deus te exaltará. O amor de Deus às vezes vem em forma de tempestade. A Bíblia diz: o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar. Não foi o diabo, não foi demônio, foi Deus. Isso nos incomoda porque a gente imagina que Deus é o Deus que acalma a tempestade. Deus não manda a tempestade. Mas o livro de Jonas confronta essa ideia. Existe algo pior do que enfrentar um vento. É você ir para um lugar que Deus não quer que você vá. Às vezes, o maior livramento de Deus é interromper um caminho. É mandar uma tempestade e dizer: eu não vou deixar esse navio chegar onde você quer ir, porque lá você não vai ser feliz. Ouçam, há uma bênção quando Deus interrompe
Há uma bênção quando Deus trava, há uma bênção quando Deus paralisa tudo. Muitas vezes, o problema é você. Antes de prosseguirmos, eu quero glorificar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim. Barbearia de Leon, sempre cuidando do seu visual. Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Eu estava falando então que muitas vezes o problema é você. Enquanto todo mundo está desesperado, Jonas está dormindo. Isso é um problema. Como é que a gente pode continuar dormindo enquanto o nosso país está se arrebentando? Enquanto pessoas vizinhas estão se afundando nas drogas? Enquanto na nossa família, muitas vezes, o divórcio sendo normalizado? É muito fácil olhar e achar que o problema são as coisas que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes, o problema está dentro de você. A gente muda de roupa, a gente muda de cidade, de emprego. Muita gente muda de igreja. Mas tem tempestades que não estão ficando mais fracas, porque tem alguma coisa que ainda tem que mudar. E eu não quero que mude. Pense por um instante como você está orando. Talvez você precisa parar de orar dizendo: Deus, acalma minha tempestade. Porque se Deus acalmar sua tempestade, na direção que você está indo, você chegará ao lugar errado. Até mesmo na eternidade errada. Estando dentro da igreja. A oração não é Deus acalma minha tempestade. Quem sabe possa ser Deus, abra os meus olhos para que eu veja o que não estou vendo. Aquela tempestade era para matar Jonas? Claro que não. Aquela tempestade era para recuperar Jonas, trazer ele de volta para o caminho. Talvez, como Jonas, você precisa de uma segunda chance. A Bíblia mostra que dentro do peixe, engolido pela baleia, Jonas orou ao Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Essa segunda vez talvez seja uma das frases mais bonitas do livro de Jonas. Deus não falou assim: vou levantar outro no seu lugar. Você não presta para nada. Deus não desistiu de Jonas. Deus não cancelou Jonas. Jonas começou a história confiando nos seus próprios pensamentos. Mas toda vez que ele confiou em si mesmo, tudo que ele encontrou foi uma tempestade. O propósito nunca foi Nínive. O propósito nunca foi Tarsis. O propósito nunca foi o peixe. O verdadeiro propósito era quem manda na cabeça de Jonas. Quem manda na sua cabeça? Pense por um instante. Compreenda o que Deus está transmitindo através dessa mensagem e se posicione. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe e Cristo também passou 3 dias dentro de um túmulo. Talvez você está dizendo: Deus, acalma minha tempestade, e Deus está dizendo: eu posso fazer tudo isso depois que eu mudar você. Muitos só vão aprender a orar depois da tempestade. Muitas tempestades estão nos salvando, meus irmãos. Creia hoje mesmo em Jesus. Para ser cristão de verdade, é necessário ouvir, crer e praticar. Valeu? Eu quero abençoar a sua vida agora com uma palavra de oração. Se possível, feche os olhos.
Soberano Deus, preguei a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Muitas pessoas que estão assistindo esse programa estão envolvidas numa grande tempestade, tumulto, problemas, doenças, opressões. Muitas delas é uma manifestação do Teu amor, para que através dessa tempestade a pessoa compreenda e vá para o caminho certo, para o centro do Teu querer. Pai maravilhoso, abre os olhos agora, abre o entendimento dessas pessoas para que se humilhem, para que busquem a Tua presença e recebam o livramento, a chance que o Senhor tem para cada uma delas. Perdoa os pecados, cura as enfermidades e traz vida eterna para todo aquele que crê. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Estou esperando você e a sua família. Venha estar conosco. Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Preste atenção, todas as quintas, 19h30. E aos domingos, um pouquinho mais cedo, 19 horas. Traga também os seus filhos, independente da idade. Nós temos uma equipe de professores capacitados para que, enquanto você ouve a pregação do Evangelho, a palavra para os adultos, as crianças também estão sendo ministradas com as histórias para a idade delas. Peça oração. Está aqui na tela o telefone. Você que está desenganado pela medicina, você que está passando uma turbulência na sua vida, conta comigo. Conta com todos os obreiros da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Com certeza, Deus se manifestará trazendo respostas, trazendo bênção e vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.